Olá, 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 bem-vindo a mais um vídeo. Nós estamos em 2 Samuel 15. Fiquei algum tempo sem gravar, mas estamos voltando hoje. Então, 2 Samuel 15. Vamos lá. A conspiração de Absalão. Já voltamos na conspiração, né? Aconteceu. Ai, caramba, calma aí. Estou organizando aqui meu celular, meu gravador, meu carregador. Aconteceu depois disso que Absalão adquiriu para si um carro e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. E, levantando-se Absalão cedo para o lado do caminho da porta, e quando algum homem tinha uma demanda para vir ao rei a juízo, Absalão o chamava a si, e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de tal tribo de Israel é o teu servo. Absalão lhe dizia: olha, a tua casa é boa e reta, porém não há da parte do rei quem te ouça. Dizia mais Absalão: a quem me dera ser constituído juiz na terra, para que viesse ter comigo todo homem que tivesse demanda ou questão, e eu lhe faria justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para lhe fazer reverência, ele estendia a mão e, pegando nele, o beijava. Assim fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Desse modo, Absalão furtava o coração dos homens de Israel. A rebelião de Absalão. Aconteceu ao cabo de 4 anos que Absalão disse ao rei: deixe-me ir para em Hebrom o voto que fiz ao Senhor, porque, morando em Gesur, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo: se o Senhor na verdade me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vá em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Absalão, porém, enviou emissários por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som da trombeta, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens, que tinham sido convidados, mas iam na sua simplicidade, pois nada sabiam daquele desígnio. Também Absalão, enquanto oferecia o seu sacrifício, mandou vir da cidade de Siló Aitofel, o Gilonita, conselheiro de Davi, e a conspiração tornava-se poderosa, crescendo cada vez mais o número do povo que estava com Absalão. Davi foge de Jerusalém. Então veio o mensageiro Davi, dizendo: o coração de todo Israel vai após Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque de outra forma não podemos escapar diante de Absalão. Apressai-vos a sair, não seja caso que ele não apanhe de súbito e lance sobre nós a ruína, e fira a cidade ao fio da espada. Então os servos do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. Assim saiu o rei com todos os de sua casa, deixando, porém, 10 concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo, pararam a última casa. E todos os seus servos iam com seu lado, mas todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os giteus, 600 homens que os seguiam de Gate, caminhavam diante do rei. Disse o rei a Itai, o giteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque és estrangeiro e exilado, torna o teu lugar. Ontem vieste e te levaria eu hoje conosco a vaguear? Pois eu vou para onde puder ir, volta e lei. E contigo teus irmãos, a misericórdia e a fidelidade sejam contigo. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver
o meu rei, o meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí estará também o seu servo. Então disse Davi a Itai: vai, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o giteu, e todos os seus homens, e todos os pequeninos que havia com ele. Toda a terra chorava em alta voz, enquanto todo o povo passava, e o rei atravessou o ribeiro de Cedron, e todo o povo caminhava na direção do deserto, o deserto da Arca da Aliança. E chegou a Abiatar, e veio também Zadok, e com ele todos os levitas que levantam a arca do pacto de Deus, e puseram ali a arca de Deus até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, pois se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver a arca e sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça a mim o que bem lhe parecer. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu porventura vidente? Volta, pois, para a cidade em paz, e contigo também teus 2 filhos, e Amaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Vede, eu me demorarei nos vales do deserto, até que tenha notícias da vossa parte. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali, um amigo de Davi no palácio. Mas Davi, subindo pela encosta do Monte das Oliveiras, ia chorando, tinha a cabeça coberta e caminhava com os pés descalços. Também todo o povo que ia com ele tinha a cabeça coberta e subia chorando sem cessar. Então dissera a Davi: Aitofel está em frente está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, torna o conselho de Aitofel em loucura. Ora, aconteceu que, chegando Davi ao cume onde se acostumava adorar a Deus, Uzai, o arquito, veio encontrar-se com ele com a roupa rasgada e a cabeça coberta de terra. Disse-lhe Davi: se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como foi dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então a conselho de Aitofel. E não estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdote? Portanto, tudo o que ouvires da casa do rei, lhe dirás. Eis que estão também ali com eles seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por eles me avisareis de tudo o que ouvirdes. Husai, pois amigo de Davi, voltou para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Ai, cara, acabei lendo tudo na linguagem Naporá, né? Eu sou muito enroladinho. É na linguagem NVI que eu tô lendo tudo, aí nessa aqui eu li numa diferente. Enfim, então Husai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade. Mas eu gosto daquela versão lá, que é a versão mais... Enfim, vamos continuar. Agora, próxima leitura aqui, 2 Samuel 15, Provérbios 15. Vamos para os Provérbios, que é um livro maravilhoso. Livro de sabedoria. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a compreensão revela a prudência. Meu Deus. A casa do justo contém grande tesouro,
mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas o coração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. Meu Deus. A sepultura e a destruição estão abertos diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com o Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. O homem é irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. Meu Deus. A insensatez alega quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o Senhor, o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração do justo. Um olhar animador dá alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. O que aconteceu? Parou de gravar. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Meu Deus, cara, parou de gravar por quê, cara? Vou ter que editar depois, mole? Não faz sentido, tá parando de gravar sempre. Não acontecia isso? 1 João 3. Pior que não é problema de memória não, porque memória tem pra caramba ainda. O que será que tá acontecendo? 1 João 3. E vamos continuar aqui. É a terceira vez que eu tento gravar, mas vamos lá. Vamos ver se agora vai, porque não sei, tá dando problema no meu gravador. Não sei o que tá acontecendo. Eu boto pra gravar e ele para sozinho. Vamos lá. 1 João 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Olha que interessante. Por isso o mundo não nos conhece. As pessoas não nos reconhecem. Elas não... Sei lá. Não sei exatamente o que quer dizer isso aqui. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Da mesma forma que não conheceram Cristo, não vão conhecer a gente. Segue Cristo também. Amados, agora somos filhos de Deus. Isso aqui é o quê? 1 João 3? Só conferir se é isso mesmo. 1 João 3. Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é.
Todo aquele que nele tem está. A esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. É só que interessante. Está explicando para que Deus se manifestou, para que o Filho de Deus veio na terra se manifestar, para destruir as obras do diabo. Essa é a resposta. É mole? Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Uau! Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Amém. Quem não ama pertence na morte, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E ele é o seu mandamento, e este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. O que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém. Bem, consegui terminar, agora vou juntar os vídeos e vou postar isso aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo tijolinho. Tchau, tchau.